o rei está voltando. Aquele grupo, aquele povo, de acordo com os estudiosos, tinha a qualificar para que você venha vencer. Disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque Israel dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, você deve pedir a Deus: Senhor, me dê um espírito de ser uma pessoa. E toda a congregação lhe disse. E de repente as forças indo embora, não era nem comida, era água. Dos quais espiaram a terra, rasgaram suas vestes, diz assim no 7, e falaram a toda a congregação. Como uma oportunidade hoje aqui, a partir do versículo 25, entender mais uma história de pessoas que perseveraram, confiaram em Deus, e que Deus agiu na vida delas e transformou, em nome de Jesus. Diz assim: depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Para um pouquinho, por favor, para que vocês já possam entender esse primeiro ponto da nossa mensagem. Então, Deus havia tirado o povo do Egito e estava conduzindo o povo à terra prometida. Mas chega num dado ponto que Deus pede que Moisés levante 12 homens de fé, 12 homens para espiar a terra. Que esses homens, de maneira simbólica, eles representavam algum tipo de liderança entre aquele grupo, aquele povo. De acordo com os estudiosos, tinha aproximadamente 3 milhões de pessoas que acompanhavam aquele exército em direção à terra prometida. No momento inicial, vem lá um grupo de homens para dar o relatório, se dá conta, dar o relatório do que aconteceu e dar as boas notícias. Olha, a terra é boa, a terra mana leite e mel, e inclusive está aqui o fruto. O fruto, para quem não sabe, foi um cacho de uva que um homem só não teve condições de carregar. Imagina como era o tamanho desse cacho de uva, hein? Não é verdade? Como era o tamanho desse cacho de uva e a bênção que foi para aquele povo. Entretanto, todavia, sobretudo, sempre tem um grupinho do contra. E o grupinho do contra foi logo dizendo: porém, nós vimos lá que quem habita naquela terra é um povo muito forte, muito poderoso, e as cidades também. Sem contar que também ali vivem os filhos de Anak. Para quem não sabe, irmãos, os filhos de Anak, os descendentes de Anak, eram homens o quê? Gigantes. Para você ter uma ideia, a média de altura daquele povo era 2,5 metros. Para você entender isso aqui, irmãos, eu tenho 1,83 metro. Era mais ou menos 1,5 de mim. Imagina, eu sou alto? Relativamente, né? Mas tinha pessoas ali que era quase o dobro de mim. Imagina que situação. Eles eram o dobro em tudo, tanto na altura como também em força. Então as pessoas que acompanhavam ali o Moisés, que foram observar a terra, vieram com esse relatório. Mas a questão é: quem foi que deu a orientação para eles observarem a terra? Hein, irmãos? Deus.
Se Deus chamou, Ele vai capacitar, vai qualificar para que você venha vencer toda e qualquer batalha em nome de Jesus. Então por que eu vou temer? Aí diz no verso de número 29: os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Ou seja, quanto mais eles falavam, só piorava as coisas. Tem pessoas que é assim, infelizmente. Por mais que você tente trazer o lado bom, o lado positivo, ele só vai agravando. Mas tem isso, e mais tem aquilo, e mais tem, vai dificultando. E é muito complicado você tentar levantar alguém que só pensa para baixo. Você tentar renovar, você tentar restaurar alguém que não quer mudar. Ela está determinada a viver na mediocridade, determinada a viver na mesmice, naquela situação de escravidão. E pessoas assim, dificilmente, por mais de Deus que você seja, por mais positivo que você esteja, otimista, para você conseguir reverter esse tipo de quadro, dá muito trabalho. E aí diz assim, versículo 30: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevalecemos o quê? Prevaleceremos contra. Olha aqui. Então Caleb mandou todo mundo quietar. Cadê? Põe aqui, meu santo. Meu santo. Em nome de Jesus. Então o Caleb chegou lá animando o povo. Não, nós vamos conseguir. Deus está conosco. A vitória é nossa. Em nome de Jesus Cristo. Então ele vai animar o povo, achando que o povo queria o que, irmãos? Mudança. Que nada. Olha o que diz aqui, ó, 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte o que, irmãos? Ô irmãos, quem nunca se deparou com uma situação desse tipo? Esse dia mesmo me deparei com uma situação. A pessoa nos procurou pedindo orientação, e você vai passar fé, e sempre tem uma desculpinha: mas porque o senhor não conhece a história, o senhor não sabe o caso, o caso é muito difícil, inclusive, pastor, foi macumbaria que fizeram. Eu falei: que você não é de Deus? Quem é de Deus, quem está na palavra de Deus, a macumba pega? Não, porque a macumba foi muito forte. Então a pessoa só vai dificultando, e chega uma hora que você, que no meu caso, por exemplo, tá bom, não, irmão, então e o que diz a palavra em relação a isso? Que maior é o que está convosco. Sim, eu sei, pastor, inclusive está em tal e tal passagem na Bíblia. Ele sabe de tudo, mas não quer, prefere acreditar no que? No que está vendo, do que na palavra de Deus. Foi muito forte a macumba. Eu falei: então faça a boa cumba, irmão. Eu falei assim: faça a boa cumba, use a palavra de Deus, ore, quebre essa maldição. Aí a pessoa insiste, irmãos, e aí tem uma hora que você chega, deixa a pessoa desabafar. Amém, Deus te abençoe, qualquer coisa nos procure em outra oportunidade, porque é difícil você tentar reverter uma situação de pessoa desse tipo que não quer mudar. E se você continuar, vai roubar, vai arrancar sua pele, vai arrancar sua energia. Se vacilar, vai até colocar sua fé para baixo, fazer com que você desacredite, perca a visão da possibilidade que Deus tem para reverter o quadro. Tem gente que faz isso. Então você tem que estar atento, tem que estar na fé, alinhado na palavra de Deus, em nome de Jesus. E aí diz no verso de número 32, né? E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar
é terra que o que, irmãos? Consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens o quê? Foi só piorando. Irmãos, eu pergunto a vocês, o que na vida é fácil? Me diz aí. Tudo na vida é luta. Tudo é luta. Ter um filho é fácil? Mas filho é bênção? É bênção, mas é luta. Sim ou não? Ter filho é bênção, mas é luta. Ter uma casa é bênção, mas é luta. Sim ou não? Constituir família é bênção, mas é luta. Enfim, tudo que você quiser numerar, você pode numerar aí, mas você vai entender, é luta. Então, com a resposta do Caleb, que é o primeiro tópico da mensagem, a resposta de Caleb, nós aprendemos 3 coisas acerca dos obstáculos da vida. A primeira coisa é: sempre surgirão obstáculos em nosso caminho. Sempre. E obstáculos para fazer com que você o quê? Desista. Com que você recue. Nós estamos vendo, a gente não viu que a Sara desistiu? Ela ficou desacreditada? Não mais cria na possibilidade de ser mãe? Ainda quer dar uma forcinha para Deus? Mas Deus reverteu o quadro, meu irmão. Então muitas pessoas que chegam um momento das suas vidas que elas perdem a esperança. Não tem mais condições não. Depois de tanto tempo nessa agonia, com esses problemas, não tem mais condições. Ela começa a acreditar nas mentiras do diabo. Elas desacreditam, continuam ali cultuando, vindo, mas não são só palavras. Eu venho porque eu me sinto bem, mas eu sei que isso não vai mudar nada. Pessoas que não chegam a falar dessa forma, ou seja, cadê a fé desse povo? Então a primeira coisa é, você tem que entender, os problemas sempre surgirão. Os obstáculos sempre surgirão. A segunda questão você tem que aprender: devemos ultrapassá-los. Você deve pedir a Deus: Senhor, me dê um espírito de ser uma pessoa resiliente. O que é ser resiliente, pastor Guanabara? É você ter a capacidade de superar todas as dificuldades que surgirem na sua vida. É na verdade, de suportar. Resiliência é isso. É saber lidar com a adversidade. É saber entender e dizer: a luta é grande, mas a vitória será maior em nome de Jesus. A dificuldade foi instalada, mas Deus é maior na minha vida e já me deu a vitória para que o nome dele seja exaltado em nome de Jesus. Nunca perder a fé, nunca baixar a guarda. E o Caleb estava nesse espírito de que nunca é tarde para Deus agir. Continua já seguindo, o terceiro ponto diz: podemos vencê-los assim como Davi venceu, porque estamos falando dos filhos de Anak. E Davi veio, ou Golias veio de onde? Golias era descendente de Anak. Era gigante. Você tem ideia, o Golias tinha aproximadamente 2,80 metros, irmãos. Imagine. Então ele também era descendente de Anak. E Davi foi e venceu, irmãos. Enquanto o povo de Deus que ali estava com medo, ele disse: quem é esse incircunciso filisteu que ousa se levantar contra o exército do Deus vivo? E foi lá e venceu. Quando olharam para a estatura de Davi, e que ele não tinha nenhum conhecimento, nenhuma tática de guerra, desmereceram ele, também caiu no descrédito. Mas meu irmão, todo mundo pode estar contra. O importante é Deus estar a seu favor. Todo mundo estava contra, mas ele estava crendo em Deus e dizendo: Deus está comigo. Quem é esse incircunciso filisteu? Então a mesma coisa que o Caleb estava nessa fé. Aí vem para o versículo 14. Olha o que aconteceu aqui, irmãos. Vamos para o segundo tópico já. Diz assim: então, capítulo 14, versículo 1. Então levantou-se toda a congregação e alçaram, levantaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel
fizeram o que, irmãos? Murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Olha aqui o pensamento dessas pessoas. Quando eles choram, a gente vê aqui, eles choraram, a gente pensa o quê? Se arrependeram, vai ficar firme agora. Agora eles vão para frente, é verdade. Agora eles vão para frente. Mas eles choram de revolta porque Josué e Caleb não estavam aceitando o que ele estava dizendo. O que eles estavam dizendo, imagina, 10 homens conseguiu contaminar 3 milhões de pessoas. Imagina, queridos. E tem 2 homens lutando para as pessoas mudarem de ideia. 2 homens ali falando com Moisés, o povo mudar de ideia. E aí agora eles ficam contra Moisés e contra Arão. Consequentemente, contra Deus, contra Josué e Caleb também. E começa a pensar em fazer o quê? Em voltar para o Egito. Egito é sinônimo de quê, irmãos? Escravidão, sofrimento. Porque lá eles viveram mais de 400 anos no sofrimento, na miséria. Eles viram irmãos dele, pais, mães, morrerem amassando barro para Faraó, construindo palácio para Faraó, tendo desejo de tomar um golinho de água só, e pedirem água, não, trabalhe. E a pessoa morrer desidratada, imagina. E está ali com sede, e de repente as forças indo embora, não era nem comida, era água. E os cabras negarem a água, e agora eles pensam em voltar. Então volta para o Egito. Tem crente que está assim também. Quando eu não estava na igreja, estava assim, só quer contar a vantagem. Então volta para o Egito, cabeça. Vai para o Egito. Tu vê, tu se dá mal, para não usar o termo aqui que eu queria usar. Se dá mal na vida, ao invés de estar desejando firmar em Deus, ao invés de desejar crescer ainda mais em Deus, se aprumar na graça e no conhecimento de Deus, está desejando voltar para o Egito. Para com isso, irmãos. Se Deus te chamou, Ele que vai te capacitar. Eu tenho que acreditar nisso. Eu estou vivo. Se eu estou vivo, eu tenho que crer. Em nome de Jesus, Deus vai mudar o quadro. Deus vai reverter a situação. E o nome do Senhor será glorificado através da minha vida. Em nome de Jesus. Eu tenho que crer, ainda que a esperança termine. Não vou crer contra. E Deus vai me dar a vitória em nome de Jesus. Mas nunca posso perder a minha fé. Nunca posso desanimar. Vamos continuar aqui. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Olha aqui. Ele já queria levantar um líder para voltar para o Egito. Vamos lá aqui fazer um sorteio aqui entre nós. Vamos ver quem tem condições de liderar. E um de nós lideramos aqui e voltamos para o Egito. Imagina. Quantos anos já não tinha para frente, próximo de Canaã. Mas prefere perder tudo o que conquistaram até ali. E voltar do zero. E voltar para a escravidão, para a miséria. Verso 5. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Então aqui, enquanto Moisés se prostra em sinal de humilhação, de revolta, e vai orar a Deus, Josué e Caleb rasgam as suas vestes, meio chateado com a cabeça daquele povo, com a mentalidade daquele povo, irmãos. Tem gente que é assim, eu volto a falar, você fala, mas não quer mudar. Tem irmãos que falam: pastor, se eu pudesse, eu abria a cabeça e colocava tudo que eu penso na cabeça da pessoa, ver se a pessoa acorda para a vida. E é verdade mesmo, só que você não pode fazer isso.
Se a pessoa não quer, não adianta você ficar insistindo. Entende isso, querido? Se a pessoa não quer mudar, se ela não quer receber a vitamina espiritual para mudar, para crescer, para avançar na fé, crescer na graça e no conhecimento de Deus, não vai adiantar nada. Vai ficar se aborrecendo, vai ficar se chateando, e isso pode até mexer com a sua estrutura emocional e espiritual também. E aí diz no versículo de número 7, eles rasgaram as vestes, diz assim no 7, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra o que, irmãos? Muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não o que, irmãos? Então olha aqui, isso aqui é importante nós frisarmos isso aqui. O Josué e o Caleb vêm com um relatório diferente. Não, a terra é boa, a terra mana leite e mel, eles serão como nosso pão. Isso aí não é nada, porque Deus está conosco. O que importa é Deus estar conosco. Irmãos, preste atenção numa coisa. Tudo é como você vê. Você está vendo aqui dois povos. Um povo, um grupo de pessoas que só vê o lado negativo das coisas, que só vê problema. E tem um outro grupo que vê ali como uma oportunidade de quê? De crescimento. Como uma oportunidade de tomar posse da bênção, como uma oportunidade de Deus agir e reverter a situação qual eles estavam vivendo. E para reforçar o que eu estou te colocando aqui agora, que aqui na realidade eles estão se apostatando na fé. O que é isso? Eles estão negando a fé. A apostasia é você negar a fé. Eles passaram a negar a fé que eles tinham em Deus, e preferiam acreditar que voltando lá para o Egito, Faraó ia tratar de maneira diferente. E nós sabemos que de acordo com Mateus 12, 43 a 45, é diferente. Quando você volta para o Egito, se tinha uma ação maligna agindo na sua vida, agora se multiplica. E agora são 7. Não mais uma, são 7. E eu quero ir com vocês agora fazer um passeio em Mateus capítulo 6, por favor. Mateus capítulo 6, verso 22 e 23. Em nome do Senhor. Deixe marcado lá, por favor, viu? Mateus 6. Diz assim, irmãos: a candeia do nosso corpo são o quê? Os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá o quê? Luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será o quê? Tenebroso. Se porquanto a sua luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Na sua está assim, Camila, também, 22, 23, está parecido, né? Então veja bem, qual foi o olhar do Caleb em relação àquele povo? Um olhar positivo, um olhar bom. Não, nós vamos vencer. E qual foi o olhar dos demais em relação à situação, irmãos? Aqui, ó, é o verso 23. Se o olhar é mau, tudo será o quê? Trevas, tenebroso. Irmãos, tem pessoas que tá ruim, sabe? E tá cada dia ficando mais ruim, ficando pior. Por que tá ficando pior? Eu não conheço. Se você conhecer aí, que está me acompanhando aí, alguém que só anda falando coisas negativas, que só anda vendo o lado ruim da coisa e está bem na vida,
Você comente para mim aí, porque eu não conheço ninguém. Você conhece alguém? Vocês estão aqui, conhecem alguém que fica o tempo todo murmurando, reclamando de tudo, de todo, tá bem na vida? Agora eu conheço muita gente que não tem condições nenhuma, que as pessoas olham assim e até não acreditam mais que elas têm condições de reverter, de mudar o quadro qual elas estão vivendo. Mas ela decidiu depositar a confiança, a fé dela em Deus. E Deus reverteu a situação. E muitos olham hoje e dizem: quem diria, hein, fulano? Outros chegam aí além e dizem: quem te viu e quem te vê. Porque estas pessoas não olharam, não valorizaram a situação. A situação existe, a situação, a adversidade é notória. Mas elas disseram: maior é o que está comigo. Maior é Deus da minha vida. Eu creio que nunca é tarde para que Deus venha manifestar o poder dele e agir na minha vida. Eu conheço muitas pessoas que estavam para baixo e que Deus mudou a história de vida delas, porque estas pessoas decidiram depositar a fé dela, a confiança dela no Senhor, e não aceita que ninguém coloque ela para baixo, não aceitam nenhuma palavra contrária, a não ser aquela que vem do Senhor. E assim nós temos que ser, irmãos, perseverantes, confiantes, somente seguir aquilo que diz em Filipenses 4:8, aquilo que é bom, que é amável, que é perfeito, que é de boa fama. Se há algum louvor, é nisso que eu tenho que pensar, não é em coisa ruim. Que quem pensa em coisa ruim só atrai coisa ruim para a vida dele. Mas quem pensa para frente, ainda que tenha as barreiras, ainda que tenha dificuldades, ele está sempre crendo: a vitória é minha, a vitória é minha. Ele já amanhece dizendo: eu não vou temer, porque Deus está comigo. Eu não vou temer, porque Deus está comigo. E aí eu quero que você volte, por favor, em Números 14. Vou ler aqui mais alguns versículos para você entender essa parte, em nome de Jesus. Verso 10. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Olha que interessante. Eles vão tentando mostrar para o povo que Deus poderia mudar, Deus podia agir, Deus podia reverter a situação. Mas como foi que aquele povo viu? Viu com um olhar negativo, com os olhos maus. Se você vê com os olhos maus, assim que vai ser mal. A ponto de querer fazer o que, irmãos? Apedrejar aqueles que pensavam positivo. Você pode não perceber, mas tem gente que tenta, entre aspas, apedrejar você porque tu pensa positivo, porque sua visão é diferente dos demais. Você vai com um ponto positivo, a pessoa vem: não, mas não é bem assim, olha aqui a pedra aqui. Não, você está muito fanático. Cuidado com a religião, cuidado. Eu digo logo: eu não tenho religião. Eu nunca tive religião, graças a Deus que eu não tenho religião. Eu tenho Jesus. Não tenho religião nenhuma. A religião, ó, sufoca, mata, escraviza. Você vê aí, porque tem muitas guerras aí? Por causa de que as guerras que tem aí? Não é por causa de religião? É por causa de religião. Jesus não tem religião. Jesus tem religião? Ele veio pegar aqui alguma religião? Jesus nunca pregou religião na vida, irmãos. Se alguém disser que pregou, aí você está equivocado. Ele nunca pregou religião. Ele pregou o que, irmãos? O evangelho do reino. Sempre foi isso que ele pregou: as boas novas.
E o que eu lhe trago aqui hoje é as boas novas. Para de viver com medo, para de viver no pânico e começa a viver na fé. Começa a viver na palavra de Deus, que até aquilo que é para dar errado, dá certo. Porque você está seguindo a orientação de Deus. Aquele povo está dizendo, vai dar errado, isso não vai dar certo, a gente não vai para lugar nenhum. Aí Deus se chateou com eles. A glória de Deus tomou aquele lugar e começou. Até quando esse povo vai ser contra mim, irmão? Quando você anda murmurando, reclamando de tudo, você está agindo contra Deus. Quando você diz que é de Deus, fica reclamando, desacreditando, você está agindo contra Deus. Você não sabe, está agindo contra Deus. Porque Deus está sempre acreditando, sempre dizendo, eu vou mudar o quadro, eu vou te honrar. Não temais, não vos assusteis por causa desta grande multidão. Nesta guerra não tereis de pelejar. E nós estamos amarelando, murmurando, perdendo tempo com bobagens, gastando tempo com bobagens, ao invés de estar ali, louvado. Você tem que amanhecer pela manhã, se olhar no espelho e já dizer, Deus é comigo. Para levantar e dizer, Deus está comigo. Deus, tudo que vier a acontecer no dia de hoje, que esteja nos planos do Senhor para a minha vida, em nome de Jesus. Eu quero ver qual é o mal assombrado que vai entrar no seu caminho. Ainda que entre, como nós falamos, surgirão obstáculos no nosso caminho. Mas Deus diz em Isaías 43, eis que vou adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos e quebrarei as correntes de bronze e os ferrolhos de ferro. É isso que Deus diz. Quando você está na fé, quando você está na palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ok? Pulando alguns versículos, verso de número 20. Números capítulo 14, versículo 20, diz assim: e disse o Senhor, conforme a tua palavra, lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me intentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que os seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Ó irmãos, olha o que Deus falou. Eu pergunto a vocês, Deus perdoou aquele povo pela atitude deles? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas Deus aceitou? Não. E aí, eu posso abrir aqui outro ponto, e vocês entendam. Perdoar não é aceitar. Entende isso? Deus perdoou, mas Deus disse, vocês não entrarão na terra que eu prometi dar-vos. Vocês ficarão no deserto, porque murmurador não sai do deserto. Murmurador morre num deserto, morre na escassez. Mas ele fala, porém, o meu servo Calebe, porque nele houve outro espírito. O espírito que estava em Calebe foi o espírito de Deus, o espírito de perseverança, o espírito de ousadia, não de covardia. Quer desistir de alguma coisa? Desista de ser covarde, de ser medroso, e comece a ter mais fé, mais confiança no Senhor. Comece a depositar o teu coração no Senhor, que você vai ver coisas grandes da parte de Deus acontecer, coisas que você nem imaginava, sabe? Coisas que você nem vai pedir a Deus, simplesmente elas irão acontecer por causa da sua fé, da sua confiança, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Finalizando Josué 14, porque ainda não falei onde foi que Deus agiu, e vou falar agora.
para reverter. Josué 14, verso de número 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia, a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter, ou desanimou, o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Agora, pois, dar-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo, para o expelir, como o Senhor disse. Meu irmão, o que aconteceu aqui? Isso aqui é muito importante a gente aprender e saber reivindicar as nossas bênçãos, saber reivindicar aquilo que Deus diz que é nosso. Depois de muitos anos, quantos anos, gente? 45 anos, quando Deus havia dito, que nós lemos em Números 14, o Calebe tinha 40 anos, agora ele está com 85 anos, ele começa a lembrar: olha, Deus disse isso, isso e isso, quando nós estávamos em Cades Barneia. Deus prometeu. Eu já lutei em muitas guerras, já ajudei os meus irmãos a conquistarem suas posses, suas heranças. Agora é a minha vez. E ele pediu a bênção de Josué: eu quero que você me abençoe. Deus me garantiu que aquela terra era minha por herança. E aí diz assim no verso de número 13: e Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Ou seja, não houve mais o que, irmãos? Guerra naquela terra. Então observe aqui o texto. Deus agiu ou não na vida do Calebe, irmãos? Deus honrou ou não honrou Calebe? A pergunta é: por que Deus honrou Calebe? Perseverança, irmãos. Ele não deu ouvidos ao povo negativo. Diz o texto: eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Siga a Deus. É o terceiro ponto. Deus recompensou a fidelidade e constância do Calebe. Quer que Deus também te recompense? Também quer receber o seu galardão? Fique na fé, fique na palavra. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nunca é tarde para Deus agir. Nosso tema hoje foi o galardão de Calebe. Foi fácil para ele, gente? Foi fácil? Foram 45 anos de luta. Eu estou contando o tempo da promessa até o tempo da recompensa.
sem contar os anos anteriores. Mas Deus deu a vitória. As barreiras sempre surgirão, mas sempre creia, maior é Deus na minha vida. Aplaude Jesus, que Ele merece. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu orar pelos amigos de casa. Meu Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos na Tua presença. Nós entendemos que vale a pena confiar. Meu Deus, em nome de Jesus, é alguém que está em casa desesperado, não sabe mais o que fazer. Ou melhor, não sabia o que fazer. Hoje ele já sabe. É confiar no Senhor. É confiar, meu Deus, na Tua palavra e saber, maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Meu Deus, quebra todas as barreiras. Meu Pai, quebra toda amarração, todo obstáculo, meu Deus, que o inimigo tem se levantado para impedir essa pessoa de prosseguir, de continuar firme. Em nome de Jesus Cristo, todo o desejo que o inimigo colocou para essa pessoa voltar para o Egito, eu repreendo agora e determino na autoridade que há no nome de Jesus, ela vai permanecer mais firme do que nunca na palavra de Deus, em nome de Jesus, porque está escrito que aqueles que são gerados por Deus conserva a si mesmo e o maligno não toca. No nome de Jesus, eu declaro você mais do que abençoado para a glória de Deus, em nome de Jesus. Diga que assim sejam, diga graças a Deus e vamos aplaudir ao nosso Senhor com alegria.